Olá, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estarei junto com vocês nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre cultura digital e os novos processos. O que é cultura digital e como ela transformou a vida e sociedade? Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre os novos processos. Como os novos processos transformaram as nossas vidas? Você já parou para pensar como fazíamos as coisas antes, como fazemos hoje? Temos aqui, então, a influência da cultura digital em nossas vidas, né? Como essas transformações afetam também os novos negócios. Então, quando a gente pensa, né, em coisas que a gente fazia antigamente, quando usava, por exemplo, alguns recursos para usar o telefone, né, você às vezes precisava até mesmo buscar, né, no passado, até um telefone público, não tinha em casa, ou então não tinha como fazer as coisas de casa, ir ao banco ou fazer qualquer outra compra, trabalhar. Tudo que fazemos hoje, até mesmo lazer, né, pela internet, tem vários recursos que usamos na vida pessoal ou na vida profissional. Então, sem dúvida, é essencial você parar para refletir um pouco nesse processo de transformação. É bem interessante, talvez você não conheceu todos esses processos na sua vida, mas você pode relembrar, né, e ver como isso impactou a nossa vida atual. E é o que falaremos um pouco na aula de hoje. Então temos aqui a Bia Bolos, ela está antenada nas tendências, né, como ela tem inovado em seu negócio. E precisamente a Bia ela teve o impacto de tudo isso que eu estava falando agora há pouco, esse processo do antes e do depois. Como as coisas eram feitas. Alguns talvez chegaram a conhecer como se usava no passado uma máquina de escrever, ou então quando se usava no passado outros recursos para fazer cópias que não eram as copiadoras que temos em casa hoje junto com os nossos computadores, é bem simples, ou então até mesmo qualquer documento que você precisa enviar hoje em dia é tão prático que às vezes você faz até mesmo uma foto pelo celular. Hoje em dia você não precisa mais enviar o seu documento e mostrar fisicamente, ou então talvez fazer a cópia no papel, levar pessoalmente, gastar um tempo maior. Quantos processos que a gente participa no dia a dia que a gente consegue resolver tudo de casa e muitas vezes é só ali no aparelho do celular, né? Você faz ali a foto, envia e o mecanismo já está estruturado para receber aquelas imagens. Então, quantas transformações na forma como a gente fazia as coisas antes e como a gente faz as coisas hoje. Até mesmo a evolução, né, do entretenimento, a evolução da televisão, que era o principal entretenimento das famílias brasileiras. Hoje em dia, quanto tempo, né, que os brasileiros passam navegando na internet. Então temos muitas mudanças e é bem interessante ver como isso também impactou a preocupação da Bia de estar antenada com todos esses processos no seu dia a dia. E estar antenada para trazer isso para os novos negócios. Principalmente agora nessa fase de pandemia, que a gente já está, pode-se dizer, entre aspas, né, num pós-pandemia, a gente está num processo constante de transformação, os negócios também sofreram, né, uma evolução muito rápida. Muitas vezes os negócios tiveram que se adaptar, se transformar, então essa evolução digital, a cultura digital das coisas como eram feitas antes e como são feitas hoje e como serão feitas amanhã, porque esse processo ele não vai parar por aí. Essa transformação ela é contínua e ela tem um grande impacto também nos novos negócios, que é o caso da Bia, que está preocupada de estar antenada, atuando de acordo com esse processo de transformação. Vamos ver então como isso impactou o negócio da Bia, né? A Bia já tinha, né, estruturado aí o seu Bia Bolos, falamos anteriormente, né, sobre como ela trabalhava com 3 tipos de bolos inicialmente, como que ela fazia todo o seu processo ali de vendas. Mas agora a Bia ela quer inovar, né? Ela quer novos processos. Como que a cultura digital também ajuda a acelerar esses novos processos ou até mesmo as transformações da sociedade que estão caminhando junto com essa cultura digital? Então a Bia ela percebeu tendências da modernidade que estão relacionadas com a cultura digital. Qual tendência? Talvez você já tenha tido a oportunidade de trabalhar de casa, né? O famoso home office. Se você já parou para pensar nisso, muitas pessoas hoje estão nessa tendência. E o que a Bia percebeu? A cultura digital levou essa influência no trabalho, tem pessoas que trabalham de casa, então a Bia criou uma nova estratégia, um novo processo, ela oferta para o seu público, né, no horário do almoço, uma refeição junto com seus bolos, mas ela não faz, né, as refeições, ela não trabalha ainda com salgados. Então, o que ela fez? Ela fez uma parceria
e ela trabalha ainda com seus bolos, mais essa parceria para servir o almoço, mas também aí um suco acompanhando o bolo e a refeição. Só que tudo isso para as pessoas que estão nas redondezas, estão trabalhando de casa, né, o famoso home office. Então é muito comum você perceber uma tendência por causa da transformação da cultura digital, como influenciou a vida das pessoas, como transformou, e você adapta ali o seu novo negócio. No caso, a Bia criou um novo processo, ela já tinha um negócio estruturado, estava funcionando legal, então ela passou a oferecer um processo para essas pessoas. Mas aí surgiu uma dúvida, quantas composições a Bia conseguiria, né? Quantos cardápios diferentes ela conseguiria dentro dessa parceria que ela fez com esse restaurante vizinho, mais os seus bolos, mais os sucos que a Bia também agora está ofertando. Vamos ver como que a matemática pode nos ajudar? Então temos aqui, agora a Bia está oferecendo, né, 4 tipos de pratos salgados, que é do restaurante parceiro, né? Ela também está oferecendo os 5 tipos de bolos, que agora ela aumentou a quantidade de bolos que ela está oferecendo, e a Bia também está ofertando 3 tipos de sucos, né? Então nessa composição, né, dos salgados, dos bolos e dos sucos, a Bia que agora vai ofertar, né, para a vizinhança, para o pessoal que trabalha em casa, e ela vai fazer esse processo de entrega de uma maneira especial, né? Ela vai estruturar aí um novo processo bem inteligente. Mas quantas composições? Porque isso é muito importante, porque se ela não para pensar em diversificar, pode ser também que seu cliente possa se cansar, né? Ele não quer comer a mesma coisa todos os dias, ou ele quer ter alternativas. Quantas possibilidades? Então vamos ver como que a Bia consegue, né, com a ajuda da matemática, trabalhar aí com essas quantidades, né? Então vamos trabalhar aqui, pessoal, com o princípio fundamental da contagem. Então é uma forma estruturada, né, de você trabalhar a multiplicação, combinando, né, conjuntos distintos que vão estar relacionados nas composições finais, e você consegue de uma maneira muito prática, né, trabalhar isso. Aqui a gente tem 4 tipos de pratos salgados, 5 tipos de bolos e 3 tipos de suco. Observem que a gente tem aqui, ó, 4 vezes 5 vezes 3. O que seria essa multiplicação ali, que seria o princípio fundamental da contagem? Os 4 tipos de pratos salgados multiplicados pelos 5 tipos de bolos, multiplicado pelos 3 tipos de suco que a Bia está oferecendo. No final, 4 vezes 5, 20, 20 vezes 3, 60. Perceberam? 60 tipos de composições diferentes. Então parecia que era pouco, né? Mas ela vai poder ofertar propostas aí distintas para atrair novos públicos, né, para que ela não fique ali no mesmo prato todos os dias e não fique ali com o público cansado e até desista, né, de pedir o almoço aí junto com os bolos da Bia, mais o suco que ela também está oferecendo nessa nova proposta, nesse novo processo. Então, para reforçar a ideia aqui, pessoal, a gente tem aqui outro exemplo, né, que é relacionado, né, com essa estrutura, mas eu vou mostrar aqui nesse caso como que faz com a árvore de possibilidades. Vejam aqui, ó, o kit de uma lanchonete é formado por suco, sanduíche e sobremesa, e as opções são, né, os sucos, né, laranja, morango ou uva, os sanduíches eles podem ser de frango ou carne vermelha, né, e a sobremesa ela é de chocolate, um chocolate ou uma bala, né, então quantos kits diferentes o cliente pode montar? Então nesse caso, você tem, né, a forma de resolução desse problema por meio de uma árvore de possibilidades. Percebam, né, que aqui tem os sanduíches dos dois lados nas duas imagens, e aí a gente tem, né, os 3 sucos nas duas imagens. Na ponta vocês observam ali sempre um chocolate e uma bala. Então aí o que a gente percebe? Se você fizer a contagem no final da árvore, né, de possibilidades, que essa estrutura, esse esquema que a gente está montando é chamado de árvore de possibilidades. E aí você contando ali na ponta, né, os doces, você encontra 6 de um lado e 6 do outro. No total, 12 possibilidades. Mas vocês perceberam o que aqui, né? É legal saber fazer a árvore, é legal para você pensar, você está trabalhando com as possibilidades elencadas, estruturadas, mas imagina, né, se você tivesse muitas quantidades para combinar e fazer essa árvore, se em vez de 2 tipos de sanduíches fossem 5, ou então se vocês tivessem ali vários sucos ou várias sobremesas para combinar, fazer essa árvore, seria muito trabalhoso. Então aí aparece a vantagem de usar o princípio, né, fundamental da contagem, que a gente já tinha usado no caso da Bia. Vamos ver como que fica aqui com o princípio fundamental da contagem. Ó, você pode fazer
o processo multiplicativo, né? Os 2 sanduíches vezes os 3 tipos de suco vezes os 2 tipos de sobremesa, então 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12, a mesma quantidade, perceberam? Que a gente tinha encontrado ali no final da árvore, contando ali os 2 lados, as 2 pontas. Mas qual é a vantagem? Né? Muito mais rápido, porque se a árvore fosse maior do que aquela, né, mais possibilidades, a gente teria tido muito trabalho. Então o princípio fundamental da contagem é uma técnica estruturada de contagem que ajuda você a descobrir o total de possibilidades, ok? Solta a vinheta de podcast, por favor. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo. Aqui no nosso novo podcast eu trago para vocês um tema sobre a inovação e a matemática. Você já parou para pensar qual a relação entre inovação e matemática? Bem, quando você pensa em inovação, é sempre um conceito muito amplo. Todo mundo que está inovando, né, está fazendo algo para resolver algum problema de uma maneira diferente, de uma maneira nova que ninguém tinha pensado antes. E muitas vezes, quando você pensa na ideia de inovação, expressões como pensar fora da caixa é uma expressão muito comum, é uma expressão recorrente que vocês devem ter ouvido bastante. E na matemática, quando você pensa em alguns desafios, né, como por exemplo o desafio de ligar os 9 pontos com 4 traços, é um desafio que, se você pensa da maneira tradicional, da maneira que você está acostumado, a primeira coisa que você pensa em fazer é colocar 4 traços ao redor, né, dos 9 pontos, e termina fechando um quadrado, né, e aí termina sobrando um ponto no meio. Isso seria a forma convencional de pensar. Para resolver esse tipo de problema, você precisa inovar, né? Você precisa pensar de uma maneira que você vai usar os 4 traços, e esses 4 traços vão abarcar, vão dar conta de passar por todos os pontos, mas de uma maneira nova, né? Então, a ideia de inovação, ela pode ser estimulada, então, com atividades, com situações problema, que você vai pensar de uma maneira diferente, e assim você vai criar um novo padrão aos poucos na sua mente para você poder pensar coisas que você precisa fazer de maneiras novas, problemas que você já conhece, mas de uma nova maneira que vai ser totalmente diferente do que você já havia feito. Então, pessoal, eu trouxe esse podcast para vocês, falando sobre inovação, tá bem interessante, está relacionado com o nosso processo criativo que a gente está falando na aula de hoje, sobre a influência da cultura digital. Então não percam, assistam lá, não saiba mais, que vocês vão descobrir mais informações, é bem interessante, não deixem de assistir. Então, pessoal, chegamos ao término da nossa aula, mas não deixem de acessar o Saiba Mais, tem vários links de vídeos bem importantes que vão complementar a aprendizagem de vocês, vai ser bem interessante para que vocês consigam aí avançar nos conteúdos e entender bem. E eu gostaria de deixar uma frase aqui para reflexão de vocês. Então, na sociedade que vivemos, tudo muda muito rápido, assim precisamos sempre inovar. Podemos dizer quase como slogan, inovar para sobreviver. Ótimos estudos a todos, até a próxima.